Agora com vocês, o programa Exerça a Sua Fé. Ok, podem sentar. 1 Coríntios capítulo 3 é o nosso texto base dessa série que eu não sei quanto tempo a gente vai levar, mas fica calma aí, gente, porque Deus trabalha à medida que nós somos pacientes. Quem é paciente aí? Na maca, no ambulatório, na enfermaria? Seja paciente. Você sabe que é um dos segredos que eu tenho aprendido na minha vida e Deus vai te fazer ser uma pessoa paciente. Ele trabalha assim. As coisas não são tão imediatas, mas olha, se você tem um coração aberto, você tem fome e sede, não abre mão, você crescerá. Você chegará onde precisa chegar. Então seja paciente, porque a gente enfrenta muitas situações que nós gostaríamos de já estar resolvidos, seguir a... Calma aí, você está no caminho direitinho. 1 Coríntios capítulo 3, e esse é um assunto que nós precisamos gastar um tempo para você pegar todos os ângulos, né? 1 Coríntios, Paulo diz assim: eu, porém, não vos pude falar como a espirituais, ou seja, maduros na fé, e sim como a carnais, como crianças. Paulo, então, definiu que o padrão de viver carnal é um padrão de maturidade, de criança. E eu expliquei muito bem aqui que isso no início é natural, porque nós somos crianças, nós começamos de pequeno. Mas se eu não cresço, tem alguma coisa errada. Então, beleza, ele então disse assim: olha, leite vos dei a beber, porque é isso que o bebê toma. Mas eu não pude dar alimento sólido porque vocês não podiam suportar. Não adianta pegar um bebê que nós apresentamos hoje aqui e cortar uma picanhazinha para ele e meter na boca. Porque ele não está preparado, ele não tem maturidade para receber. Para quem não sabe, é bem interessante mesmo, o bebê, aqui agora um detalhe científico, né? O bebê, ele tem uma capacidade digestiva de enzimas somente para degradar o leite. Então não adianta chegar para ele... E muitas vezes, eu vou dar um toque aqui nas vozes. Não, esse menino está muito magro, vamos dar uma mamadeira mais grossa. Está rindo por quê? Aí, meu irmão, o cara pega aquela mamadeira mais grossa, mete para dentro do bebê. Primeiro que é docinho, ele vai querer. Segundo que aquilo é um cimento, o menino fica 10 horas sem... Aí, olha a conclusão. Está vendo como é que alimenta? Não, ele está lá desesperado, as enzimas lá, e o chão, não, pela mãe da guarda, nós estamos desesperados. Pô, quem passocou o menino virou um cimento. E aqui tem dificuldade de digestão, mas todo mundo acha, olha como dorme, que é uma beleza. Ele está morrendo, mas... E depois de alguns meses, outras enzimas vão chegando para poder... É demais, né? Deus providenciou tudo, né? De maneira perfeita, né? Ah, mas eu aprendi assim, tem que dar uma madeira grossa para o menino. Tá bom. Bom, é um detalhe. E Paulo então diz assim, olha, eu estou vendo dentro de vocês aí determinados comportamentos, no verso número 3, ciúmes, contendas, inveja. E aí ele declarou, olha, vocês não são carnais, vocês estão andando segundo meramente homens não transformados. E a gente tinha falado sobre isso. Da característica do comportamento meu e seu. Ele vai acabar graduando e nivelando em que estado nós estamos. Se nós estamos na meninice, se nós estamos na maturidade. Então, isso aqui é importante. Nós compreendermos que eu e você estamos sobre a face da terra. Gente, escuta uma verdade. Você recebeu Jesus, eu e você estamos sobre a face da terra para sermos transformados de glória em glória. Eu sou uma nova criatura. Eu entendo que nós somos mais do que vencedores, porque o nosso posicionamento é esse com a palavra, mas nós estamos aqui para ser transformados. Então não podemos sair daquilo que Deus programou, né? E eu tinha falado algumas coisas sobre isso aí. Em primeiro lugar, a gente falou sobre como é que começou tudo isso e as 3 condições. Eu falei do homem natural e eu estou aqui dizendo que a pessoa que é carnal, ela nasceu de novo no contexto daqui, do 1 Coríntios, mas ela vive de maneira carnal. E outra coisa que eu tinha falado, que é a influência da verdade na mente do seu espírito. Eu expliquei para vocês aqui que o ser espiritual, ele tem uma mente, ele tem uma mentalidade. Eu não estou desassociado da minha mentalidade. Eu, Elinho, ser espiritual, eu tenho a minha mentalidade. E, na verdade, gente, nós vivemos pela mentalidade que temos. Então, todo o meu comportamento diante das situações que eu enfrento, ou meu comportamento com as pessoas, é o reflexo da mentalidade que está dentro de mim, já está inserida. Alguém está entendendo, né?
A proposta de Deus é que esse livro, que é o seu pensamento, se torne a minha e a sua mentalidade. Não é uma questão de estar ali ou aqui. É uma questão desse livro fazer parte de quem eu sou. Quando nós vamos trocando a nossa mentalidade pela verdade, então agora eu passo a pensar como Deus pensa. Então agora nós começamos a agir como Ele quer. Que alguém diga aleluia. Então cai por terra isso que eu venho falando há 3 meses. Não adianta você tentar mudar a você mesmo. Pastor, eu estou tentando ser uma pessoa diferente. Vai ficar tentando. Não vai dar certo. Porque veja, quando a pessoa diz assim, eu estou tentando ser diferente, é porque ele não está gostando do procedimento dele. Mas o procedimento nada mais é do que o reflexo da minha mentalidade. Então eu tenho que trabalhar onde? Me amarrando no poste. Não, trabalhando na minha mentalidade. Então, se eu sou transformado pela verdade ao ponto de ela fazer parte de quem eu sou, e eu começo a pensar como Deus pensa, eu agirei como Deus pensa. É simples assim. Deus programa as coisas muito maravilhosas, porque é interessante, lá no livro de Ezequiel, que é referido no livro de Hebreus, vamos dar uma olhadinha? Show de bola, obrigado, Senhor. Livro de Hebreus. Na verdade, ele cita o livro de Ezequiel. Falando a respeito do sacrifício de Jesus, no capítulo 10, de que ele fez uma única oferta, veja, verso 14, Hebreus 10, 14, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados, é o nosso caso. Muito bem, e disso nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito, esta é a aliança que farei com eles, derramarei, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas, e sobre a sua mente, diga mente, o que está escrito? Deus vai escrever. Esse livro vai começar a fazer parte da minha mentalidade. A verdade vai começar a fazer parte. A minha parte, meu posicionamento é abrir para isso. Quando esse livro começa a fazer parte de quem eu sou, então eu viverei de acordo com isso. Esse era o grande detalhe que na antiga aliança, olhem para cá, na antiga aliança não tinha condição de fazer isso. A antiga aliança, ela dependia apenas do seguinte, eu vou fazer, eu vou tentar, eu vou fazer, eu vou tentar. Mas a verdade não fazia parte dele. Mas quando o véu do santuário foi aberto, agora a palavra chamada Jesus, o Rei da Glória, viva, ela entra em mim. O que é isso, rapaz? Aleluia, olha aí. Entrou. Então ela entra fazendo parte de mim. 1 Coríntios 6, 17 diz que aquele que se une ao Senhor se torna... Então essa verdade, ela vai fazendo parte de você. É por isso que nós podemos agora, na nova aliança, viver de acordo como Deus quer. Então veja, essa questão de carnalidade pode ser resolvida na nossa vida. E quanto mais nós crescermos na maturidade, nós vamos minimizando os desejos carnais que trazem prejuízo à nossa vida. Porque a verdade vai fazendo parte da minha vida, eu já não vou mais pensando como homem carnal, como homem natural. Eu não vou mais permitindo, aquilo não vai fazendo mais parte da minha vida, gente, é um negócio fantástico. Não é uma questão assim de que está ali. Não, já não faz mais. Sabe quando você limpa algo que não está mais ali? É bom demais, gente. Diga aleluia. Verdadeiramente somos transformados e nos tornamos uma pessoa completamente diferente. Essa é a sequência, aquilo que Deus ele tem programado na nossa vida. Então, o que acontece com essa pessoa que é a nova criatura, mas vive de maneira carnal? É porque há muito pouca verdade instalada na forma de transformação. A verdade, gente, olha só, todo contato com a verdade de coração, quando a gente está aberto mesmo, e a gente se abre para Deus, não tem jeito, ela vem e te transforma. Muda. Lava, limpa, não tem jeito. Não é eu ter um contato com a verdade de mente. Eu não estou aqui sentado nessa manhã, não, eu estou em pé, você está sentado. Nós não estamos aqui reunidos para receber uma mente de Deus assim, que beleza, eu estou pensando nisso aí, ou então eu estou com a Bíblia, eu li o verso. Não,
É a pessoa dele que quando vem para dentro de você te transforma, a mim também. Diga aleluia. É a palavra. É Jesus. Lembra que eu estava comentando aqui, daqui eu quero continuar, que é uma importância muito grande nós sermos treinados, na verdade, para nós crescermos. E aí o ponto da liderança, a importância de que a liderança reconheça essa condição espiritual, e se ela não tem esse reconhecimento de como as pessoas estão e não sabe como levar a crescimento, as coisas não vão andar. Eu falei para vocês, não tem como, você tem aqui 30 crianças numa sala, você não vai esperar depois de meia hora que você chegue lá, está todo mundo comportado, um deles chega assim e fala, olha, pode ficar tranquilo que eu já falei com todo mundo, eles estão quietinhos, já até escovamos o dente, tomamos banho, está todo mundo... Não vai encontrar isso, gente. Então, eu tinha falado como última frase, me parece que eu conversei sobre isso, que a condição espiritual do povo, ela é diretamente proporcional, ligada à condição espiritual de uma liderança. Então, quem está na liderança tem condição de chamar, vamos dizer, de esticar a mão, de promover maturidade. Quem está na maturidade ou entra na maturidade tem condição de, então, puxar as pessoas para a maturidade. Então, esse ponto de liderança é importante. E eu tinha conversado aqui algumas coisas, que muitas vezes a pessoa ela está numa posição de liderança, e ela é usada pelos dons e tal, mas não significa que a pessoa sendo usada pelos dons, ou está numa posição de liderança, ela está na condição de maturidade. É bom falar isso, porque isso é motivo de escândalo para muitas pessoas que jamais vão entrar na igreja e outros se desviam. Porque viu o cara lá sendo usado nos dons, mas em termos de comportamento é uma criança. Está fazendo bobagem para cima e para baixo. Então o cara logo fica assim, meu Deus, o que é isso? É óbvio que ao mesmo tempo, que Deus ele quer te usar, os dons são para ser usados, é para o serviço. Mas é óbvio que eu tenho que ter uma consciência que eu preciso crescer. Queridos, eu posso ser usado pelos dons, mas o que vai reconhecer a mim e você como caráter de Deus é o meu comportamento. É por isso que Jesus falou, cuidado, vocês vão fazer aí, que vocês vão... Quando eu falo escandalizar, é que você vai promover algo com o seu comportamento, cara, que você vai fechar a porta para Jesus, para as pessoas. Não é que nós somos... ninguém aqui é perfeito, mas existem uns padrões de comportamentos que fazem parte da maturidade que tem que estar instalado na nossa vida. Quer eu entenda isso ou não, nós somos, cada um de nós aqui, representantes do Deus Altíssimo sobre a face da terra. Eu vou te falar, um negócio é tão maravilhoso que nós representamos com a nossa vida. Não é um contexto só de boca. Até mesmo a maneira da gente se vestir, a gente tem que ver assim, rapaz, você não pode andar igual um mulambo, não. Ué, você é representante de uma firma, lá o cara vai todo de terno, arrumado, bota aquela pasta e tal, chega lá, o cara está impecável. Não pode andar. Até a minha aparência, queridos, conta nisso aí. Alguém está entendendo? É a minha vida, sua vida nada. Nós somos corpo de Cristo. Somos embaixadores. O tempo todo nós representamos Ele. Quando eu assino o cheque, agora sempre vem aquela palavra assim, fala a Deus. Um comprometimento que eu assumi, fala a Deus. Nós somos representantes dEle. Isso aqui é maravilhoso, é por isso que quando essa verdade ele começa a fazer parte da nossa vida, levando para a maturidade, mexe completamente para estruturar o nosso caráter. A fratura que o inferno sabe onde fazer na coluna, que deixa o cara paralisado, é até tetraplégico, é justamente na coluna vertebral chamada caráter. É isso. E isso precisa ser arrumado. Não tenha dúvida. Alguém está pegando, hein? Ok, então essa é uma condição muito importante. Lembra que eu falei? Se eu não falei, estou falando agora. Os príncipes, você dá uma lida nos livros de Isaías, Ezequiel, Jeremias, todos os profetas. Eles tinham uma palavra de Deus. Se você espremer, o suco que vai dar é o seguinte. Gente, presta atenção, vocês estão no caminho errado, caminha para cá.
sempre corrigindo. Então isso é a prova de que essa questão de andar no caminho e a correção de Deus via verdade, na transformação é sempre. Você vê, você pega um avião, você não sente isso. Saiu daqui, você vai para Belém do Pará. Muito legal. No meio do caminho, sem perceber, o próprio computador vai fazer uma mudança de curso de leve. Mas escuta, aquela mudança de curso vai te levar lá. Sem a gente perceber. Aos pouquinhos, mudanças de curso vão acontecendo para chegarmos a um destino. Então, a palavra ela também opera dessa maneira. Quando eu falo que Deus nos transforma, é que Ele está corrigindo o nosso curso. Só dizendo dessa maneira, eu tenho liberdade para falar contigo. Infeliz é o sujeito que não permite isso. Ele acha que vai chegar, ou que ele está bem, que ele vai chegar lá, mas não vai. Alguém está compreendendo? Porque veja, nesse contexto de transformação, gente, não é só a operação da palavra, é eu permitir ter o coração próprio para Deus trabalhar na minha vida. Ele não faz nada sem a minha cooperação. Então a identificação é importante nossa, né? Eu estava comentando aqui no primeiro encontro, que do ponto de vista natural, dos meus olhos, a gente olha para a nossa vida, a gente acha que a gente está bem assim. Não, estou bem, estou bem, estou bem. E a tendência é o seguinte, olhando do ponto de vista natural, quem tem problema, precisa ser mudado, é o meu irmão, é a minha esposa, é o meu marido e tal. É impressionante, né? Uma vez eu estava, isso já tem muitos anos, trazendo uma palavra aqui, uma pessoa chegou para mim, pastor, chega aqui um instantinho. Olha, rapaz, que mensagem. Meu Deus, o senhor falou sobre isso, falou sobre aquilo outro. Meu Deus do céu, olha, pastor, meu marido tinha que estar aqui para ouvir essa mensagem. Você não entendeu, não. Vai rir depois, hein? Na verdade, a mensagem não era para o marido, era para ela que estava aqui. Mas, se o marido estivesse aqui, era para ele, mas é para ela. Quer dizer, a gente não enxerga dessa maneira que a mensagem nunca é para a gente, é para o outro. Aí está sendo falado algo, está ali o esposo com a esposa faz assim no marido. Sinto ter que descortinar essa naturalidade que pertence a cada um de nós aqui. Não, eu estou bem. Eu não preciso. Eu estou bem. Quem precisa é ele. É meu marido, é minha esposa. Por isso a gente tem conflito. Porque a gente acha que o outro tem que mudar. A gente não. Estou bem. Oh. Criança, chupeta. Você está calado. Pastor, vou pensar se eu vou voltar ao culto que vem. Eu não sei se eu venho para a próxima reunião. Bom, eu quero que você tenha esse entendimento, rapaz. Então, eles estavam sempre falando sobre a necessidade de mudança de curso. Para você ter uma ideia, olha a declaração de Deus em Isaías capítulo 2. Quando começa o livro, Isaías 2. Alguém está dormindo? Graças a Deus. Então, Isaías capítulo 2, capítulo 1, verso número 2. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala, hein? Fala, Deus! Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Olha o próximo verso. O boi conhece o seu possuidor, o jumento, o dono da sua manjedoura, mas Israel, meu povo, não tem conhecimento e o meu povo não entende. Eu estou lendo o verso número 3 do capítulo 1. Olha o 4. Ai dessa nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptos, abandonaram o Senhor, blasfemaram. Na verdade, estavam no caminho errado. E os profetas se levantavam para poder declarar, gente, esse não é o caminho é esse. Nessa questão de irmos para a maturidade, olhem para cá, se nós não reconhecermos a necessidade de sermos mudados, não chegaremos lá. Porque nós não permitiremos Deus trabalhar. Eu posso sair aqui dessa manhã com o meu coração fechado, não, estou bem assim, não é bem, não, está legal.
E aí eu vou limitando o trabalho de Deus. Eu nunca entrarei na maturidade. Porque eu não abro o meu coração na humildade de reconhecer, eu preciso mudar. Senhor, vem sobre a minha vida. Me atropela igual uma Scania pegando o sujeito numa rodovia. Despedaça-me, aleluia. Que se não houver isso da nossa parte, sinto ter que dizer para todos, não vai dar. Deus não trabalha na martelada. Ele trabalha com a nossa cooperação. É incrível, mas essa necessidade, veja as palavras, isso era o tom daquilo que os profetas precisavam. E o que é incrível mais ainda, que sempre as palavras vinham para a liderança, para os reis, para os príncipes. E a condição dos príncipes, a condição da liderança, era a condição do povo. Sempre mandando uma palavra para eles, para os sacerdotes. Veja aí um pouquinho mais à frente, em 9, Isaías 9, no verso 16. Porque os guias deste povo são enganadores e os que por eles são dirigidos são devorados. Então, sempre falando, dando uma palavra dentro desse contexto. Anote aí para você depois meditar em casa, mas em Êxodo capítulo 32, Moisés havia subido o monte para receber as tábuas da lei. E largou o povo a Bangu? Não. Arão, você está à frente do comando, era o segundo da escala. Só que chegaram para Arão e ficaram conversando com ele. Arão, o negócio é o seguinte, olha, Moisés morreu, cara, acabou. E esse negócio de Deus aí, olha o seguinte, faz um Deus aí para a gente poder adorar, aleluia. Beleza, e Arão, tá bom. Meu Deus, que cara doido. Quando Moisés chega, ele vai diretamente a Arão. Arão, vem cá, meu filho, ele não vai para o povo. Moisés não chega lá para as pessoas e começa a conversar com cada um deles. Veja, gente, a importância. Moisés vai diretamente a quem? Ao líder que permitiu aquilo. Aí você vê o nível de Arão, né? Tinha que tomar umas pancadas. Que negócio é esse? Aí ele falou assim, Moisés, mas você sabe que o povo, ele é propenso para o mal. Ó. Realmente, com uma liderança dessa, ninguém vai à frente. Pega uma liderança dessa imatura, sem compreensão de verdade, sem um rumo, sem um norte. Por que nós estamos aqui? Porque nós estamos brincando de igreja? Não, Deus está no comando disso aqui. Ele tem um norte para nós estamos aprendendo dele. Ele sabe o que tem das reuniões, das inspirações, daquilo que é necessário para o nosso crescimento. Nós só estamos seguindo. Então o cara não tinha norte, não tinha nada. Imaturo de cima a baixo, vai virar uma confusão. E foi o que aconteceu. Então a importância da liderança é muito grande. Então eu quero te dizer que uma liderança fraca acaba trazendo um pouco o povo enfraquecido. Uma liderança afastada da vontade de Deus acaba afastando as pessoas. É por isso que os profetas iam direto nos príncipes, nos reis. Alguém está pegando? Uma liderança sábia e forte tem condição de promover sabedoria, de fortalecimento do povo. É assim que funciona. Pastor, mas a gente não vê muito isso. Pois é, um dos motivos, olhando a igreja de um modo geral, não vou dizer o aumento, mas a quantidade em termos de condição espiritual de meninice, de criancice, é muito maior do que da maturidade. Então, você tem duas sumas aí. Ou está salvando gente para tudo quanto é lado, ou também é o outro lado, que a liderança enfraquecida não permite crescimento. E é isso de uma certa maneira. Uma boa culpa de não crescimento, de maturidade no povo de Deus é justamente por causa da liderança. Ah, pastor, mas eu quero ser pastor. É pouco. Você tem o chip, tem a chamada, você tem que desenvolver a tua chamada. Você tem que sair de um estágio, apesar de estar lá dentro de você o chip da chamada, do dom ministerial, mas você tem que ir para a maturidade. Ah, mas eu já fiz seminário. É pouco. Foi para o lugar errado, porque entrou crente, está saindo agora descrente. Piorou.
Mas esse ainda é o conceito mais do que secular, de que se eu fizer um curso teológico, eu já saio com um diploma de pastor. Muito obrigado. Meus pêsames. Vai quebrar você, sua família e quem estiver ao teu redor. É o que a gente mais vê. Não pense, mas muitas pessoas que caminhavam com Deus, hoje não caminham mais por causa disso. É terrível, mas está tudo errado. Quem é que disse, por o simples fato de eu ter uma chamada, eu não preciso ser preparado? Fala para mim. Quem? Pastor, mas já está bom, já estou pronto. Esse é que é o detalhe. A gente sempre acha que está pronto. Não, é comigo mesmo. Rapaz, não faz isso. Esse chá a gente não toma, o chá comigo. Mas Deus sabe o momento de todas as coisas. Moisés, é comigo mesmo, 40 anos, valente. Pego na gravata, é agora, vou arrumar uma turma aí, vamos entrar, tomar de assalto, o BOP chegou. Pá! É mesmo? Tu vai cuidar de ovelha. Eu? Não faz parte do meu perfil. Eu fui chamado para estar na frente para mandar. Agora abrir porta e varrer a rua não é meu chamado. Posso ouvir um fala a Deus aí? O cabo quer começar por cima, rapaz. Mas começar por cima é uma questão de que Deus te promove. Horror. Aí o cabra vai e fica 40 anos no deserto. Aí quando está com aquelas barbinhas igual a minha, então, aí Deus, Moisés, vai assistir os 10 mandamentos. Agora. Hã? É o antigo, né? O 10 mandamentos antigo é bom. Está remasterizado, está bacana. Agora tu vai. Oh, mas eu não sei falar. Agora você está em condição. Então você vê como é que o homem ele cai na ilusão dele mesmo, da sua mentalidade infantil, de achar que ele está pronto, está bem assim, eu não preciso. Esse é um assunto que não vai funcionar a nossa vida, gente. E nós estamos vivendo dias onde a gente tem que ser sábio, onde vamos ter que fechar muitas portas, tem que estar com a mentalidade de Deus muito bem instalada para a gente ser vencedor em tudo que enfrenta e ajudarmos outras pessoas. Não funciona. Alguém está entendendo isso aí? É importante mais, maturidade. A gente vai falar um pouco sobre isso, sobre na família. Para que um cara que na maturidade de um casamento possa ajudar um outro. Não adianta um quebrado querer tentar ajudar o outro. Olha, Jesus é bom, cara, ele vai resolver o teu casamento. Ele mesmo está quebrado. Tem alguma coisa errada. Mas é o que mais acontece. Então, essa é uma consciência. Então, anote aí, uma liderança conquistada pelo coração de Deus, de uma certa maneira, uma liderança que já está andando de maneira própria, tem a maturidade, compreende como as coisas funcionam, né? Se entregou à transformação. Então, essa verdadeira liderança, ela pode ajudar as pessoas também a ir para essa mesma conquista. É assim que funciona. Liderança que conhece a vontade de Deus e anda no caminho do Espírito, ela está apta a levar as pessoas para a maturidade. Não será diferente. Então envolve um processo sempre de preparo, sempre. Você dá uma olhada nos homens que cumpriram a sua chamada com excelência na palavra, né? Tem exemplos de outros que não cumpriram. Mas todos eles que cumpriram, você vê que foram homens preparados. Passaram por situações que aparentemente eram situações contrárias a uma vitória, uma aparente derrota, ou é algo assim, meu Deus, como é que eu saio disso? Veja o exemplo de José, o exemplo de Davi, mas eles foram preparados. Quando José, cara, encontra com os irmãos dele, imagina, o cara ficou preso, segundo quem estudou aí, pelo menos uns 10 anos, sem ter feito nada. Já tinha sido vendido como escravo, ainda pegou uma prisão. Imagina encontrar os irmãos dele. Agora. Já ia quebrando os dentes deles todinho. E
José, quando vê os irmãos, cara, tem um comportamento, cara. Na maior naturalidade, ele entendeu isso. Por tudo que ele passou, ele começou a ter a visão de Deus. Gente, olha só. Se eu não me permito passar pelaquilo que Deus quer, eu não teria a visão dele. Isso é uma boa frase para a gente pensar. Ah, pastor, mas eu estou sendo massacrado. Que massacrado, rapaz? Você é igual massa de pão, tem que bater, vai ficar bom o pãozinho. Não é isso aí, eu não sei fazer pão não, mas o pessoal, pá, joga assim, né? É de pizza, né? Sei lá. Então, José chega e fala para os irmãos assim, olha, cara, fica tranquilo. A frase é isso, eu não sei, eu falei aqui. Se eu não permito Deus me transformar, eu não sei, eu falei aí, agora já saiu. Alguém anotou aí, quem não anotou já era. Você pega o tape depois e assiste. Então, José chega e fala para os irmãos assim, fica tranquilo, eu sou seu irmão, olha, não foram vocês que me venderam, mas Deus me mandou adiante de vocês. Ele compreendeu isso. Que ele estava sendo enviado, preparado para uma missão para frente. E você vê, José, ele tem um papel tão importante, que você vê como é que são as coisas. Deus, ele olha muito mais do que a tua vida, tá? Agora vamos para um outro lado. Ele olha muito mais além da sua vida. Tem pessoas, famílias ao teu redor. Deus olhou para José e viu, eu preciso mexer nesse menino, porque eu vou prepará-lo, porque ele não só vai cuidar e salvar a sua casa, como nações. Todas as nações foram lá e por causa de José puderam comprar e ter comida, por causa de um homem. Valeu os 10 anos de prisão? Foi pouco, amém, hein? Esse tempo de preparação que nos leva para a maturidade é super importante. Não tenha dúvida. Você não pode abrir mão disso. Você vê, os resultados serão maravilhosos para com o teu casamento, esposa, marido, filhos, amigos. E, quiçá, Deus tem preparado coisas para você ajudar milhares, milhões de pessoas. Como chamada, então, liderança, olha a importância disso. Então, dizer que está preparado é muito pouco. É quase nada, porque é uma interpretação muito humana. Deus sabe o momento de sempre nos promover. E de dizer, agora sim, esse pãozinho de queijo está bom. Vai comer aquele negócio, aquela massa sem estar quente, toda preparada. Olha a diarreia espiritual. É por isso que a gente precisa, é bola baixa, nós temos que andar com Deus de maneira própria, gente. Jesus, ele disse 2 coisas a respeito dele, eu achei fantástico. Ele nunca falou nada a respeito dele, não contava a história dele, da vida dele, o que ele era, eu sou bom, eu faço isso, aquilo outro. Vocês nem viram, mas eu, sou ele, hein? Vou te contar aqui e tal. Ele falou, eu sou manso e humilde de coração. Que características, hein, cara? Pastor, mas a gente não vê isso nos dias de hoje. Claro que não. Mas são as características que nos dão vitória. Estava instalado em Jesus, imagine, não precisa ser instalado na nossa vida. Quais são as 2 principais, aqui rapidinho para a gente terminar, vou falar só a primeira aqui. Quais são as 2 principais razões para a pessoa não crescer? Ou ela permanecer infantil? A primeira é essa que eu estou aqui, fazendo esse caldo. É uma negligência daqueles que ensinam de não viverem a experiência dessa verdade. Porque não tem como liderança apenas ser a parte teórica. Alguém conhece aquela frase? Faço o que eu faço, não, faço o que eu digo e não faço o que eu faço. É mais ou menos isso. E tem todo sentido. Querido, você ensina muito mais e você ajuda muito mais quando você passa pela experiência. Então, por exemplo, a pessoa passa pela experiência de ficar firme, se posicionar na fé e viu Deus trazer a cura ao seu corpo. Quando ele vai ministrar isso para as pessoas, ele ministra com eficiência, porque ele tem experiência. Não é uma ministração de teoria, porque está escrito.
Você entende? Jesus, ele diz, está escrito, mas em cima daquilo que ele falou para o inferno, está escrito, ele estava se posicionando com a palavra. Você vê a experiência, como é importante. A liderança que não tem experiência da fé, ela nunca levará as pessoas a experimentarem a fé. Então não é teoria. Eu conheço aquele médico que fala para você, cara, olha, você tem que parar de fumar, mas ele fuma que é uma desgraça. Caramba, tinha uns colegas médicos, quando trabalhava comigo, eu falava para eles, cara, vocês são malucos, vocês são da saúde. Como é que tu pode dizer para o teu paciente parar de fumar? Como é que você está? Está acabado. E falar para o cara cuidar da vida dele, você está acabado, fuma igual um desgraçado, e vai dizer para o paciente, você não pode fumar. É um negócio doido, gente. Todo mundo, que maluco é esse, rapaz? É mais ou menos isso, eu acho que você está entendendo o que eu quero te dizer, né? Em Mateus 23, vamos terminar com essa passagem, Jesus faz uma declaração justamente dos fariseus, para falar para eles aquilo que eles conheciam a lei, os caras eram mestres da lei, assim como Jesus era, treinados na palavra, beleza, mas treinados de que maneira? Vamos ver agora. Em Mateus 23, então Jesus diz assim, no verso 2, olha, na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Todos acharam? Mateus 23, verso 2. Agora, verso 3, igreja. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disseram. Olha Jesus. Olhem para cá. Jesus está falando, vocês têm que viver a experiência dessa verdade. Muito bem. Porém, não os imiteis, falando para os fariseus, né? Vocês não imitem eles não. Nas suas obras, porque dizem... Não adianta. Então, eu coloquei essa frase aqui para você pensar, mas isso aqui é o ponto. Palavras podem até convencer, mas o exemplo arrasta. O que a igreja precisa é de exemplos. Não estou falando de pessoas perfeitas não, gente, mas pessoas que vivem a experiência da fé. E tenham maturidade para levar outros. Entende isso aí? Blá, 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 blá. Como diz aí, Gogó. Paulinho, Gogó. Paulinho, não. Tem um aí do Gogó aí, não tem? Mas esse é outro, né? Não sei porque me vê, vi na Avenida Brasil. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 11, verso 1, ele diz assim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele não está falando, eu sou perfeito. Não é isso. Sede meus imitadores. Porque Paulo entendia a importância de viver a experiência da fé. Porque ele cresceu, ele amadureceu. Então agora ele está puxando a turma para andar dessa maneira. Se você não chegou lá, nem eu, como é que eu posso puxar as pessoas para lá? Mas eu acho que cheguei. Achar que chegou é muito pouco. Não, mas eu penso... é você quem está pensando, não é a palavra que está pensando. Isso acontece direto. Olha a importância da liderança. Muito grande. Não é verdade? Nossos filhos, eles são reflexos de quem nós somos. Sinto ter que te dizer isso. Se o nosso filho ele é doido, é porque os pais são doidos. Tem coisas que estão instaladas nos nossos filhos que é a pura realidade da maneira de viver do casal. Já falei, casa nervosa, o papagaio é nervoso, o cachorro que é aquele de raça mais tranquila morde. Cara, mas eu nunca vi essa raça morder. Ele agarrou na minha canela, já está tirando pedaço. É a prova que a casa é nervosa, violenta. Mas a casa tranquila, cheia de paz, até o pitbull. Ele tem aquela dentadura toda ali, aquela mandíbula, mas só... Faz nada. É o estilo, é a maneira de viver, as coisas pegam, nós somos seres influenciáveis, queridos. Deu para pegar um pouquinho isso aí? Muito legal. Então vamos ficar de pé, vamos orar. Muito bem.
Você acabou de ouvir uma mensagem e eu tenho certeza que foi gerado fé no seu coração. Portanto, eu quero te convidar a você receber Jesus como Senhor e Salvador. É muito simples, apenas creia que na obra da cruz do Calvário Ele pagou um preço pela tua vida. Se você acredita, basta apenas agora você acompanhar comigo nessa oração, que você repetirá essas palavras. Repita comigo: Senhor, eu ouvi a tua palavra, foi gerado fé no meu coração. Portanto, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Vem com teu Santo Espírito fazer morada em mim. E a partir de hoje, eu vou andar contigo todos os dias da minha vida. É isso aí. É simples assim. Quero te dizer que você agora se torna um filho de Deus, uma nova criatura em Cristo Jesus, como diz a palavra em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. E eu quero ir um pouquinho mais, porque agora você precisa estar em contato com a palavra de Deus. Você precisa ler a palavra de Deus e é muito bom que você procure uma igreja perto da sua casa, onde você mora, para que você possa se alimentar da verdade, se congregar e crescer em Cristo Jesus. Portanto, você agora está numa nova jornada. Deus te abençoe. Através deste programa, muitas vidas têm sido alcançadas com a verdade libertadora do Evangelho de Cristo. Agradecemos a você que ora e contribui financeiramente, torna possível o ID de Jesus e ajuda milhares de pessoas a ouvir e exercerem sua fé na Palavra de Deus. Você que também deseja ser um parceiro, exerça sua fé. Ligue 0 Operadora 21 3251 3242 ou acesse exerçasuafé.com.br. Faça parte da revolução do Evangelho Libertador. Muito bem, eu queria fazer um agradecimento a você que tem orado por esse ministério, que tem contribuído também financeiramente por esse ministério. Saiba que você é um participante na liberação, na vinculação desse Evangelho libertador, que tem transformado muitas pessoas, tem transformado a sua vida, tem transformado a minha vida. A Bíblia declara algo muito especial e eu compartilho isso com você em Provérbios capítulo 11, no verso 24, que aquele que dá liberalmente se lhe acrescenta mais e mais. E são palavras de Deus para você. Aquele que tem uma alma generosa, a Bíblia também declara que prosperará. E é óbvio que você tem feito isso, não só orado por esse ministério, ou contribuído por esse ministério de coração, na inspiração de Deus, de maneira voluntária. E é esse coração que agrada a Deus. Portanto, eu quero declarar que você é uma pessoa abençoada no nome de Jesus.